Você já tentou mudar o corpo, sentiu que mesmo se esforçando, algo te puxava de volta para os velhos hábitos, como se existisse uma força invisível te sabotando? Mas a verdade é que essa força ela meio que não existe, e a força de vontade também não. É basicamente biologia, comportamento e cultura trabalhando juntos. E através do processo de seleção natural e evolução das espécies, nosso corpo passa a ser basicamente programado para economizar o máximo de energia possível e buscar prazeres instantâneos. E daí já dá para ter um indício de por que é tão difícil a perda de peso. E entender os causadores e por que esses fenômenos existem pode ser o primeiro passo para a real mudança. E quando a gente fala de emagrecer, é importante entender que o nosso corpo não foi programado para isso. Na verdade, muito pelo contrário. O natural de acontecer é a gente estar engordando. Isso se dá devido ao fato dos nossos ancestrais, ao longo da evolução, viverem em um mundo muito mais escasso e muito mais incerto da garantia de comida do dia seguinte, sendo assim muito mais valioso qualquer caloria consumida. E para aumentar a chance de sobrevivência, nosso corpo desenvolveu diversos mecanismos comportamentais e biológicos para armazenar energia e economizar esforço. Afinal, não dá para desperdiçar energia em um mundo onde a gente não sabe quando a gente vai consumir novamente. Por sua vez, o cérebro aprendeu a consumir prazeres imediatos. E a lógica disso é pensar que consumir algumas frutas que você acabou de achar, apesar de parecer menos calórico do que concluir uma caça, ia ser muito mais vantajoso, já que a caça não era certa e as frutas que você acabou de achar são. E não tem como falar que tais padrões não estão presentes na nossa biologia e comportamentos e são mantidos por milhares de anos. Então, se hoje você sempre sente vontade de estar comendo algo calórico e prefere não se mover do que fazer algo que exija mais esforço físico, você não está sendo preguiçoso. Você está fazendo exatamente o que seu cérebro foi programado para fazer, que é economizar energia e buscar conforto. Porém, o grande problema é que o mundo que a gente vive não foi o mesmo que a gente foi programado para viver. Como eu dizia, a comida antes era rara e extremamente incerta. Hoje em dia, ela está por toda parte, é acessível, é fácil e foi feita para ser extremamente irresistível para nós. As opções do mercado, as embalagens, até os aplicativos, eles foram desenhados para chamar a nossa atenção e ativar o nosso sistema de prazer e recompensa. E é claro que o nosso cérebro não vai resistir a isso. Pouco esforço, muito sabor e prazer, de forma acessível e rápida. Mas tudo isso vai ter um custo. E um deles é cada vez a gente encontrar alimentos muito mais calóricos e poucos nutritivos como as opções mais acessíveis, tanto de preço como de praticidade para a gente estar consumindo. E ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar para a cultura fitness, não é difícil a gente se deparar com algum treino milagroso, a dieta nova da moda, a substância mágica que vai fazer você emagrecer, ou a mentalidade que você precisa para atingir tudo isso, ou seja, várias coisas que muitas vezes não têm base científica para estar sendo sustentado. Com isso, muitas pessoas vão achar que estão consumindo uma pílula mágica, não vão ter o resultado esperado, vão desistir, ficar frustradas, decepcionadas e voltar para o ciclo que estavam antes. Então, sim, eu estou dizendo tudo isso porque emagrecer é realmente ir contra a biologia, a cultura e o estilo de vida atual da sociedade. Mas isso tudo não é motivo para desistir. É só para a gente entender que a realidade não vai ser fácil, que não existem caminhos milagrosos, mas que tem uma rota possível. Então, como eu expliquei, nosso cérebro é basicamente uma máquina de buscar prazeres imediatos e se sentir bem agora. O problema é que muitas dessas escolhas que trazem o prazer imediato vão ter um custo alto no futuro. Quando a gente come sem fome, para de fazer atividade física, deixa nossa rotina de lado, a gente não vai sentir um impacto imediato. Mas com o passar do tempo, essas escolhas vão se acumulando. E em algum ponto começam a aparecer as consequências negativas, como um cansaço constante, a dificuldade de se movimentar, o sono ruim, as dores, a autoestima abalada ou até algumas doenças mais sérias de saúde. E o desafio é estar sempre lembrando as consequências de longo prazo das escolhas que você está fazendo agora e onde elas vão te levar. Não é sobre sentir culpa, é sobre estar consciente do que vai acontecer. E se perguntar coisas como: se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, como é que eu vou estar daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E como é que vai estar o meu corpo, a minha saúde mental?
como é que vai estar a minha vida no geral, e pensar se esse é o caminho que de fato você quer chegar. E é aí que também entra a psicologia e te explica que mudar o corpo não é só sobre força de vontade, e depende de entender como realmente o comportamento humano funciona. E dois processos comportamentais vão ser essenciais para isso, que é o de rotina e o de reforço. Quando a gente consegue manter uma rotina no nosso dia a dia, a gente reduz a chance de agir de forma impulsiva. E quando a gente tem horário para a gente dormir, se exercitar, descansar, o corpo e a mente começam a responder de forma mais harmônica. A ansiedade diminui e assim a mudança fica muito mais possível e visível. Já o reforço vai ser o combustível para essa jornada. E o que que necessariamente é o reforço? É aquilo que a gente percebe que a gente vem ganhando com esse processo. E não só os resultados visíveis da perda de peso, mas como, por exemplo, sentir menos falta de ar, mais disposição, dormir melhor, sentir o corpo responder melhor, se olhar e conseguir admirar tudo aquilo que você tem feito para buscar evolução. São esses pequenos progressos que vão manter a nossa motivação viva, porque mudar o corpo não é um ato isolado, é um conjunto de escolhas que, repetidas, viram um comportamento. E quando mudar vem acompanhada de autoconhecimento, ela deixa de ser sofrimento e passa a ser cuidado. Então lembre-se, mudar o corpo não é só sobre estética, é sobre qualidade de vida, autoestima e saúde mental. E lembre-se, você não precisa ser perfeito nessa jornada, mas você precisa ser constante e entender que é algo que não tem prazo para terminar. É uma mudança no seu estilo de vida. E afinal, a gente perder peso, a gente mudar o corpo é difícil. Mas a gente ter que lidar com as consequências que a negligência dessas coisas vão gerar também vai ser muito difícil. Então, é fazer a escolha. Qual deles te aproxima mais do que faz sentido para você e do que você entende de uma vida bem vivida?